Tema de hoje: eu sei que a tua bondade e misericórdia me seguirão. Esse é um tema para a gente repetir juntos. Vamos falar juntos? Eu sei que a tua bondade e misericórdia me seguirão. Queridos, esse texto está no Salmo de número 23, no versículo 6. Salmo 23, versículo 6 diz: eu sei que a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tem muita gente que tem medo de Deus. E por causa disso, eles não conseguem se relacionar bem com Deus. Talvez projetem em Deus alguma coisa na qual ele não consiga se relacionar. Deus parece muito distante, Deus parece muito bravo, ou, para algumas pessoas, um Deus cheio de regrinhas. Mas o Evangelho de Jesus, e a palavra Evangelho significa uma boa notícia. Jesus veio para dar uma boa notícia. A boa notícia é: gente, vocês estão livres disso. Eu quero mostrar para vocês quem é o meu Pai. Meu Pai é diferente de tudo isso que vocês já viram ou pensam acerca dele. Então, Jesus vai contando muitas coisas sobre o Pai. Ele fala, por exemplo, alguns deles falavam assim: ame o seu próximo, mas odeie o seu inimigo. Jesus até falou: vocês já ouviram isso? Todo mundo: sim, ouvimos. Pois é, meu Pai não ensinou isso. Aliás, isso não está na Bíblia. Não está nem no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem: ame o seu próximo como a si mesmo. Tem isso sim no Antigo Testamento. Mas odeie o seu inimigo, isso não existe. Foram as tradições orais deles que foram acrescentando essas coisas. E Jesus falou: mas o meu Pai, ele faz nascer o sol e ele faz cair a chuva sobre maus e bons. Ele abençoa a todos, ele ama a todos. Esta é a imagem de Deus que Jesus veio para nos passar. Mas uma imagem de um Deus assim, entenda bem, não é benéfico para quem gosta de controlar pessoas, como está na mente de alguns religiosos. Algumas religiões e líderes religiosos, eles precisam do medo, porque com o medo eles conseguem controlar melhor as pessoas. Maus pais fazem isso também. É mais fácil controlar o seu filho pelo medo do que pela instrução e o bate-papo. Então, alguns pais, e aqui me permita esse carimbo de mal, nota 0 para você, preferem amedrontar o seu filho. Dorme, nenê, que a cuca vem pegar. Não é? E tem a outra ainda: bicho-papão em cima do telhado. Meu Deus do céu. É mais fácil controlar pelo medo do que ser aquele pai que está ali junto, que dorme junto, que bate papo, que conversa, que dá proximidade. Governos fazem isso. Em época de eleição, vem aquelas coisas assim: olha, se você não votar em fulano, aquela obra não vai acontecer, você vai perder o ticket do seu leite. E daí por diante começam aqueles controles. A religião também faz isso. Não deu dízimo? O diabo vai cirandar na tua vida. Até hoje eu continuo pensando, imaginando o diabo dando a mão para os demônios, cantando ciranda, cirandinha. Eu não entendo essa palavra. Não veio no culto? Vai ficar doente. Não deu dinheiro para a igreja? Vai gastar tudo na farmácia. Isso é macumba, gente. Isso é macumba. Isso não é o Evangelho de Jesus. Isso não é o Evangelho de Jesus. Se você sair debaixo da nossa cobertura, você está sem cobertura espiritual. Para, que besteira é essa? O cabeça da igreja é Cristo, não o apóstolo da tua denominação. Para com isso. Isso é invencionice dos nossos dias. Querido, assim como
a canção do bicho-papão em cima do telhado? Na nossa vida adulta, esta canção vai se apresentando, como você vê, de outras formas. O medo te leva você, por exemplo, a não crescer na sua vida profissional, porque você tem medo de, num determinado momento da sua vida, como um trapezista, largar um trapézio para pular para o próximo. E o que acontece? Você segura naquele trapézio, porque você fala, é melhor aqui seguro do que tentar a próxima situação na minha vida. E o que acontece quando você segura no trapézio e não pula? Você vai para trás. Assim acontece na vida da gente, quando a gente percebe que o medo se torna aquele ingrediente controlador. Ele é indispensável em várias áreas, como você vê até mesmo na religião. O medo se torna ingrediente indispensável na religião que quer controlar as pessoas. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho de Jesus não é isso. Nesse sentido, entenda bem, tem muita igreja que precisa do diabo. Precisa do diabo. Porque quanto mais fala do diabo, mais o povo tem medo. Quanto mais tem medo, é mais fácil você controlar e manter todo mundo ali. É mais fácil. Eu me lembro uma vez, primeiro foi um comentário do meu filho, que assistiu, não é uma boa referência, mas eu vou falar, assistiu um desenho dos Simpsons, e ele me falou, e um dia ele falou, pai, vem, é esse aqui. Eu fui assistir, achei um barato num determinado momento, onde todo mundo pensa que todo mundo iria morrer, era o fim do mundo, uma grande bolha sobre aquela cidade. E aí o que acontece? Tem assim uma cena, todo mundo bebendo no bar, e o pessoal achando, é o fim do mundo. Todos eles correm para a igreja. Estava todo mundo dentro da igreja, uma outra turma dentro da igreja, é o fim do mundo. Todo mundo correu para o bar. Parece que as pessoas com medo, elas tomam outras decisões, ou elas são mais fáceis de ser controlado ou manipulado. Foi Saramago que contou uma coisa. Saramago, escritor, lusófono, língua portuguesa, prêmio Nobel. Ele conta num dos seus livros, em que uma história que ele cria, em que o diabo resolve se converter. E então diz ele que Deus chega para o diabo e diz, não, você não pode se converter. Mas por que eu não posso me converter? Porque se você se converter, eu preciso de você, como mal. Porque se você se converter, as pessoas não vão mais me seguir, porque elas seguem por medo de você. Essa história de Saramago não é verdadeira com relação a Deus, mas ela é verdadeira com relação ao que a religião hoje tem feito com relação a Deus e o diabo e o medo. Então, como eu disse, muitas igrejas precisam do diabo. Tem que falar no diabo o tempo todo. Tem que botar medo na pessoa, que o diabo vai te pegar. Para que a pessoa com medo, ela consiga, ela é mais facilmente manipulada. Mas este não é o evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Jesus, ele é libertador. O evangelho de Jesus, ele é leve. Jesus falou, é suave, é leve, andar comigo é gostoso. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, essa é uma expressão de Paulo apóstolo que eu gosto muito, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, essa referência a Jesus é para dizer assim, o Deus que Jesus veio pregando, porque ele interpretou Deus melhor do que qualquer outra pessoa, ele conseguiu passar a perfeita imagem de Deus Pai para nós. Ele não é um Deus que nos manipula pelo medo. Ele é libertador, ele é um Deus da paz, ele é um Deus que nos atrai pelo amor. O evangelho de Jesus, a boa notícia é que você é livre. Você é livre. Eu sei que essa expressão vai ser muito forte, mas entenda bem, Jesus nos libertou de tal maneira, entenda a minha expressão aqui que eu vou falar agora, eu vou precisar explicá-la. Jesus nos liberta até dele. Ele te deixou tão livre que você não é obrigado a servi-lo. Você não é obrigado a servi-lo. Jesus nunca ordenou que você o siga. Ele falou, se você quiser, me segue. Mas tem que querer, tem que ser de você. Por isso, o discípulo de Jesus nunca é alguém obrigado a nada. Ele é livre. E ele é livre porque ele foi
tomado pelo amor, pela paixão. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo claro aqui. Vamos falar de casais, homens e mulheres. Quem aqui é apaixonado por alguém? Vamos lá. Quem aqui é apaixonado por alguém? Ok. Teve gente que chega assim, levanta a mão. Não é pelo medo, não é pela opressão. Você que voluntariamente levantou a sua mão? Você que voluntariamente levantou a sua mão? Você é obrigado a amar essa pessoa? Quando vocês têm uma oportunidade de sair juntos, passear juntos, às vezes marido e mulher estão junto ali, talvez casal de namorado, você pode estar com a pessoa, aquilo é um peso para você? De maneira alguma. Você faz porque ama, faz porque gosta, não é isso? Então, tudo no nosso relacionamento com Deus deve ser feito na paixão, no amor, nessa voluntariedade, nessa atitude de estou fazendo porque eu quero fazer. Eu faço porque eu amo, eu faço porque eu quero fazer, eu faço porque eu sou livre para fazer e para não fazer, mas decidi fazer. Eu decidi servir a Deus. Eu me lembro conversando com uma pessoa e eu estava explicando para essa pessoa que eu sirvo a Deus desde a minha infância. Minha juventude foi toda na igreja. E essa pessoa chegou assim comigo e falou, de vez em quando você não tem nenhum remorso assim não, aquela vontade de, poxa, na minha juventude eu devia ter saído um pouco mais e tal. Eu falei, olha, se eu pudesse viver minha vida novamente, eu viveria exatamente como eu vivi de novo e com toda a consciência. E eu olho para trás hoje e falo, acertei em todas as decisões que eu tomei. Foi muito bom isso. Querido, o medo é essa ferramenta que está por detrás de manipulações religiosas e esse medo ele vem pela falta de conhecimento. Quanto menos conhecimento um povo tem acerca de Deus, mais tem medo. E o detalhe, essas pessoas que mais têm medo são as que mais facilmente são controladas por aqueles que às vezes se colocam como intermediários de Deus. Não existe intermediários de Deus. Não existe a oração poderosa do profeta, do apóstolo, do bispo, do homem de Deus, do missionário, do ungido. Não existe isso, é balela. Aliás, não existe oração poderosa, existe um Deus poderoso, que dá graça aos humildes, que tem o coração e os ouvidos atentos à sua oração, que vai ouvir você, que vai estender relacionamento com você. Você não precisa de alguém, você não precisa de um representante, um deputado para chegar diante de Deus, um cara que você o elege para orar por você diante de Deus. Deus não precisa disso. Você é filho dele, vai falar direto com ele, porque ele fez um novo e vivo caminho através do sangue de Jesus. A cruz do Calvário fez essa ponte para nós diante do nosso Deus. Podemos entrar diante dele agora, falar com ele agora. Esse é o nosso Deus. Quando Deus para nós é um ser desconhecido, então não tem diferença ter Deus e não ter. Porque se você não sabe como ele é, como é que ele age, então ter e não ter Deus é a mesma coisa. Aliás, esse é o pilar de toda manipulação religiosa. É quando você tem medo dessa força superior que pode te fazer bem ou mal, então você tem que ficar apaziguando essas forças espirituais desconhecidas, e aí vão aparecer o que? Os experts, os intermediários, que eles dizem, não, a minha oração, vem aqui, a minha unção sobre você, a minha cobertura sobre você. Para com isso. Você precisa conhecer aquilo que Paulo apóstolo chama de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus pessoal, o Deus, o teu Pai. Mas eu quero recorrer a um profeta do Velho Testamento, Oséias. E fica aqui um homem que viveu ali no Reino do Norte, uns 700 anos antes de Cristo, e tem duas frases dele muito importantes. A primeira, ele diz assim, em Oséias capítulo 4, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Falta de conhecimento é que leva você à destruição. Veja bem, quanto poder tem o diabo? Zero. Como assim? O diabo não tem poder? Ué, Jesus falou,
todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se toda é de Jesus, sobrou quanta para o outro? Nada. Falou, mas Anésio, a gente não vê, o diabo está fazendo. Ué, ele tem o tanto poder que você dá para ele. E o detalhe, a única forma dele ter esse poder é te enganando, por isso que ele é chamado o enganador. Então, quando você não tem conhecimento, é facilmente manipulado. Quando você não tem conhecimento, a Bíblia diz que você é destruído por causa disso. Ainda em Oséias, só que no capítulo 6, ele fala assim, portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer quem? Ao Senhor. Você não precisa ficar aprendendo sobre o diabo. Você não precisa aprender disso. Aprende sobre Deus. Como é que eu vou saber então quando é o diabo? É simples, simples mesmo. Uma vez perguntaram para um homem que trabalhava com notas na Polícia Federal, identificando notas falsas. E perguntaram para ele assim, como é que você identifica uma nota falsa? Porque são tantas variantes, são tantas coisas diferentes que são feitas para terem notas falsas. Ele falou, não, eu não conheço as variantes, eu não conheço a falsa. Eu conheço muito bem a verdadeira. Quando você conhece muito bem a verdadeira, fica mais fácil se identificar o que difere daquilo que é falso. Portanto, conheça teu Deus. Vá se relacionar com o teu Deus, vai conhecê-lo, vai amá-lo, vai falar com Ele, vai experimentá-lo, vai ter experiências com Ele, que você sabe que, como diz a Bíblia mesmo, o que passa disso procede do maligno. Então, nós precisamos dessa experiência com Deus, essa experiência de conhecê-lo melhor. E aqui eu quero ler um texto bíblico com vocês em Lucas, no capítulo 8, em que vai nos expor um pouco a experiência de uma mulher. E dessa lição dessa mulher, nós vamos tirar algumas lições aqui para nós. Lucas 8, no versículo 42 até o 48, o texto diz assim, acompanhe comigo nas telas. Estando a caminho, Jesus, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos e ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Não foi um toque, não foi um esbarrão, não foi uma coisa simples. Alguém tocou com fé em mim. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo, isso indica um medo, e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Vá em paz. É importante a gente saber um detalhezinho aqui no texto. Uma mulher com um fluxo de sangue, a Bíblia é discreta em mostrar um problema de uma menstruação crônica que essa mulher vinha passando. E esse corrimento fazia com que ela se tornasse, por aquela religião, uma mulher impura. Ela não poderia tocar em ninguém, ela não podia. Pior ainda, essa mulher não só não podia tocar em ninguém, como ela passou por toda uma multidão, esbarrou em um monte de gente e ainda tocou em Jesus. Por aquela religião, Jesus estaria impuro agora. Jesus estaria agora contaminado e ficaria, não sei quantos dias eram, 5 ou 7 dias, que teria que ficar retirado, porque ele não poderia exercer o seu ministério. Coisas daquela religião. E então, entenda bem, uma multidão toda queria ouvir Jesus, queria ser curado por Jesus. Agora, por causa do caos daquela mulher, Jesus estava fechado para balanço. Não poderia exercer o ministério por um tempo. Vamos ser sinceros, aquela mulher ia ser linchada. Ela ia ser linchada.
Aliás, essa era uma prática, inclusive, numa ala entre os fariseus. Mulheres que faziam isso eram apedrejadas e mortas por fazer uma coisa dessa. Eu sei que parece uma coisa machista e violenta, e é mesmo, tudo isso. Agora, essa mulher toca em Jesus. Ela quis fazer isso tudo de modo discreto. Ela foi curada. Ela não ia contar para ninguém. Mas Jesus parou e falou: alguém me tocou. Ela falou: pronto, danou. Naquele momento, aquela mulher, por isso que ela vai tremendo. E ela narra a história. Talvez querendo ali algum toque de misericórdia. Não me mate, por favor, as razões foram essas. O que ela não esperava é que talvez naquele momento tremendo, e quando alguém está com muito medo e falando, ainda mais diante de Jesus, diante de uma multidão toda ao redor, talvez essa mulher estivesse falando com os olhos para baixo e com medo de encará-lo. Aqui é a minha imaginação, vendo a cena. Eu gostaria de estar ali do lado, para ver esse momento em que aquela mulher com medo, achando que vai ser morta, levanta os olhos e bate olho no olho com Jesus, e vê Jesus olhando para ela assim, e sorrindo, e dizendo: filha, essa expressão foi linda, filha, a tua fé te curou. Olha a expressão, vai em paz. Não tem pecado aqui para você, não está errado o que você fez. Vai em paz e fica livre desse seu mal. Você está linda, está curada, está livre de tudo isso. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele não manipulava pelo medo, ao contrário, a sua pregação era tirar o medo das pessoas. Aquela ousadia dela em tocar Jesus encontrou um olhar cheio de amor, misericórdia e compaixão. Cumpriu-se sobre ela o texto. Salmo 23, versículo 6, dessa vez, é o mesmo texto que eu já li no começo, desta vez, que é o tema de hoje, eu quero que você leia em alta voz comigo. Vamos lá? Eu sei que a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Em tempos de problemas na nossa vida, em tempos de crise na nossa vida, de mudança, é importante você ter algumas certezas sobre Deus. E eu quero citar aqui 3 delas para você. Se você nesse momento, meu irmão, minha irmã, passa por uma mudança muito grande na sua vida, e você talvez esteja com o seu futuro um pouco indefinido, com medo do futuro, medo das mudanças, como essa mulher que tocou em Jesus, naquele momento, entenda bem, ainda que alguma coisa boa aconteceu com ela, estava a um passo de talvez alguma coisa muito má, ela não sabia qual seria o seu futuro, nem se estaria viva. E naquele momento todo, os olhos de Jesus transmitem essa mensagem para ela. Então eu gostaria de ver aqui 3 coisas que nós precisamos saber sobre Deus. Nesse momento de indecisão e de mudança na vida da gente, primeiro, Deus é bom para mim. Veja bem, eu sei que Deus é bom para todos. Eu sei disso. Aliás, a Bíblia fala em vários textos que o Senhor é bom para todos. O livro de Salmos repete isso diversas vezes. O Senhor é bom para todos. Eu sei, Ele faz nascer o sol e derrama chuva sobre maus e bons. Ele é bom para todos. Eu sei disso. Mas o importante nesse momento é eu saber que Deus é bom para mim. Fala junto comigo isso. Deus é bom para mim. Você precisa ter essa segurança, essa certeza. Salmo 23, versículo 6, agora eu retirei a palavra misericórdia, só para nós nos concentrarmos no primeiro momento do Salmo, que fala: eu sei que a tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, a bondade de Deus, aqueles olhos de Jesus que olharam para aquela mulher, estes mesmos olhos, este mesmo olhar está posto em mim. Ele me olha com bondade. Ele me ama, Ele
vai ser bom comigo todos os dias da minha vida. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus é bom para mim. Essa para mim, é uma das maiores revelações sobre Deus que eu tenho na minha vida e que eu aprendi na escola dominical cantando Deus é bom para mim. Eu aprendi isso lá atrás. Mas o tempo todo eu percebia Deus, sempre que eu precisar, sempre que eu falar, os olhos dele para mim serão olhos de bondade. Amém. Segundo, Deus me entende. Está mais uma frase para você repetir comigo. É didático, veja bem, você não é obrigado a repetir, por favor, mas é didático, a gente memoriza melhor. Repete então comigo se você quiser. Deus me entende. Ele entende o que eu sinto. Ele entende o que eu sinto. Interessante que ele entende o que eu sinto e me aceita na minha confusão do que eu sinto. Algumas certezas a gente carrega com a gente, mas e dúvidas? A gente também carrega algumas dúvidas. Principalmente em termos de sentimento, de emoção. Você vê isso na Bíblia Sagrada. Um homem que a sua fé estava misturada com as suas emoções e ali ele não soube expressar para Jesus o que ele sentia naquele momento, quando ele trouxe o seu filho para ser curado. Nem os discípulos de Jesus conseguiram curar, e o homem já tinha levado até em outros lugares e tudo mais, e ninguém cura, e daqui a pouco o homem desesperado chega para Jesus e falou, olha, o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus falou, se eu posso, tudo é possível que crê. Você crê que eu posso fazer? O homem fala assim, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. É mais ou menos assim, eu creio, mas eu não creio, eu não sei mais o que eu creio. Agora Jesus não rejeitou o homem por causa disso, Jesus foi e curou o filho. E entregou para o homem como dizendo assim, agora você crê. Na verdade agora está claro para você. Agora tirou aquela nuvem, aquele embaçado da sua visão. Agora você está vendo melhor. Eu estava seguro porque eu estava vendo melhor. Você estava inseguro, homem, porque você não estava vendo o futuro. Você não estava conseguindo perceber isso. Você estava misturado nos seus sentimentos e emoções. E aí, Deus me entende. Ele me entende e não me condena por isso. Meu irmão, você já teve dúvidas? Deus não te condena por isso. Você já teve dúvidas sobre Deus? Ele também não te condena por isso. Se algum dia já chegou assim e falou, eu nem sei se Deus existe. Eu imagino Deus assim te abraçando e falando, eu te entendo. Ele me entende. Melhor ainda do que isso. Deus me entende e Ele tem algo chamado, que é inerente dele, chamado compaixão. Compaixão. Se a gente separar a palavra compaixão, compartilhar a paixão, compartilhar o sentimento. Compaixão significa que Deus consegue não só te entender, mas é como se Deus pegasse o seu sentimento e trouxesse para Ele. Como alguém está dizendo, eu sinto o que você sente. Isso é compaixão. Eu sinto o que você sente. E aqui eu quero ter compaixão, não só unilateral, mas bilateral. Eu quero também colocar que você sinta o que eu sinto. É aí que vem a paz. É aí que ele pega a sua insegurança. Ele entende você, mas ele pega a paz dele e coloca dentro de você. E Deus é assim. Então essa compaixão mostra um Deus que me entende. Porque uma coisa é assim, eu estou confuso na minha mente, nos pensamentos, mas pior ainda é quando eu estou confuso nos meus sentimentos. Porque na mente ainda a sua confusão, ela é uma confusão lógica e ilógica, é uma soma, é uma conta que não está batendo. Mas nos sentimentos não tem conta, não tem como expressar, não tem como explicar. É aquela coisa, por que você não está bem? Eu não sei. Eu não sei. Sabe quando você tem que explicar alguma coisa e você vai chegar para um amigo e fala, o cara fala, o que você tem? Eu não sei, mas não sei o que, não sei sim, é um negócio assim, ó, que sabe, entende? É isso, pronto, aí você, Mas, cá entre nós, algumas vezes, nós não queremos ter alguém do nosso lado que tenha receitas prontas. Você está passando o quê?
Ah, está fazendo outra coisa? Sim, sim, sim. Então, olha, você faça isso, você reze 10 Pai Nossos, você ore de joelho, tá? De joelho é melhor. Então, não é isso que você está precisando. Muitas vezes, o que você está precisando é somente de um amigo que chega do teu lado. O cara ama você, gosta de você, mas não consegue fazer nada por você, mas fala, cara, te entendo. Eu te entendo. E entendi você. E quando a gente percebe que alguém entende, a gente percebe, não estou sozinho, estou de mão dada, tem alguém comigo aqui, isso é confortável. Eu queria dizer uma coisa para você de novo, ponto 2, Deus me entende, Deus te entende. Deus te entende. Deus não só te entende, não só Ele tem ali compaixão, Ele não só sente o que você sente, mas, de acordo com esse texto, Jesus não somente sentiu o que a mulher passou, mas Ele fez algo. Deus age. Deus faz algo ao nosso favor. Ele curou aquela mulher. Vamos analisar um pouquinho a cura dessa mulher, como se deu. Não foi só uma cura física, olha quanta coisa aconteceu naquele momento. Primeira coisa que é óbvio, Jesus a libertou das dores. Eu fico imaginando aqui que provavelmente essa mulher deveria ter talvez uma TPM de 30 dias e que se renova todo mês. Ou melhor, cólicas, dores. Jesus a livrou do incômodo de um fluxo constante. Qualquer mulher entende perfeitamente o que eu estou falando. Lembre-se que você está em dias que você tem recursos que te permitem uma contenção de sangue de uma outra maneira, que naquele tempo, panos chamados trapos de imundícia, era como eram chamados os panos usados. Imagina uma pessoa cujo fluxo nunca para. A sensação de incômodo, ela não pode sair na rua. Ela não pode sair, não pode tocar em pessoas. Jesus a livrou também de uma crise financeira, porque essa mulher gastou tudo que ela tinha com um médico, que não veio resolver nada. E um fluxo constante de saídas financeiras dela foi cortada quando ela foi curada. Jesus, no milagre, ainda atinge a área financeira da vida dessa mulher. Jesus livrou essa mulher também da vergonha pública. De ver alguém na rua, alguém, olá, doutor, não me toca, eu não posso tocar ninguém nesse momento. Pessoa sem toque, sem abraço, sem poder estar em público. Jesus também a livrou do peso da religião. Porque o peso maior que a condenava era aquela religião. Isso não pode, você não pode tocar, você é impura, você é imunda. Agora ela não era mais. Jesus não tinha como mudar aquela religião. Mas teve como mudar o conceito que aquela mulher tinha e o peso, e cortou o peso que aquela religião fazia sobre aquela mulher. E Jesus também a livrou da morte. Aquela morte de um apedrejamento por ter estado impuro e tocado em alguém. Que coisa! Olha quanta coisa Jesus fez. Jesus teve compaixão dela, mas ao mesmo tempo fez algo por ela. Terceiro e último. Deus tem misericórdia de mim. Vamos falar junto? Deus tem misericórdia de mim. E eu pego agora o Salmo 23, 6 e já lemos sobre bondade, agora eu quero só focar a misericórdia. Olha como está o Salmo 23, 6. Eu sei que a tua misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida. E eu queria destacar aqui a expressão, eu sei. Eu sei disso. Isso é claro para mim. A diferença de bondade e misericórdia é que bondade é dar o que é devido à pessoa. Ela merece, eu vou ser bondoso para com ela. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é dar até o que você não merece. Você não merece.
Mas Deus falou, mas eu vou dar do mesmo jeito. E por que o Senhor vai dar? Porque eu quero. Porque Ele é Deus. Ele faz porque Ele quer fazer. Ele é misericordioso porque está nele. Misericórdia significa que Deus é bom, mesmo quando a gente não merece. Isso é misericórdia. Por isso que a sua bondade e misericórdia não é só a bondade de Deus, porque tem hora que você não merece a bondade de Deus. Então, quando você não merece, Ele é bom do mesmo jeito que Ele também é misericordioso. Porque muitas pessoas falam o seguinte, não dá. Você vai orar pela pessoa, não adianta nem orar, eu estou colhendo o que eu plantei, o erro foi meu. E a misericórdia? A misericórdia é para gente como você, que está colhendo o que plantou. Misericórdia é para você, que errou. Você fez besteira. Por isso você está nessa situação, mas a misericórdia de Deus é para você. É para te tirar desse buraco. A misericórdia de Deus é para isso. Talvez você seja essa pessoa que esteja presa lá num erro do passado e vive se lamentando. Eu não devia ter feito aquilo. Por que eu não disse não? Por que eu não resisti? Que burrada que eu fiz. A boa notícia para você é essa: Deus aceita o meu arrependimento. Essa é a maravilha. Deus, eu fiz burrada, eu estou arrependido. E Deus fala, eu aceito o teu arrependimento. E eu vou mudar a tua história. Como Ele mudou a história daquela mulher, Ele pode mudar a tua também. Quando você não vir saída na sua frente, sabe de uma coisa? O teu socorro vem do Senhor. No momento em que você não encontrar saída para a tua vida, Deus é o teu socorro, diz o Salmo 122, versículo 1 e 2, diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pensa nisso, que o salmista está dizendo o seguinte: se Ele é poderoso para fazer o céu e a terra, não vai conseguir dar um jeito na minha situação? É essa comparação, é comparativo isso aqui. Quem me socorre é um Deus que fez tudo isso aqui, portanto, eu sou muito pequenininho, então é fácil para Ele resolver essa minha situação. Ele tem poder para fazer qualquer coisa, nos céus e terra, Ele tem poder também para nos socorrer. Esse é o nosso Deus. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Eu vou convidar você para ficar em pé comigo, nós já vamos terminar. Meu querido, situações difíceis como a perda de uma pessoa querida, parece que a vida travou ali e não corre mais. Pode ser perda por morte, mas pode ser perda por abandono. Talvez aquele romance que você achou que era para o resto da vida e não é. Um desemprego que perdura. Aí você vê os irmãos dando testemunho, oh Deus me ouviu a oração, Deus me ouviu a oração, e você fala, e a minha? Aquela situação de uma crise, seja emocional, relacional, uma pessoa que se perde, um amigo que se perde, uma crise financeira. Nesse momento a gente precisa se lembrar de uma coisa importante. Por isso que eu falei, tem algumas coisas que quando tem mudanças na vida da gente, a gente precisa saber. Tem algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, que Deus é bom. E Ele continua sendo bom porque o texto ainda diz que a sua bondade vai ser todos os dias da minha vida. Uma outra coisa para você se lembrar é que Deus te entende. E se você acha que essa crise toda foi assim, te derrubou, Deus fala, eu te entendo, mas eu não só te entendo, eu sinto que você sente, mas não é só isso, eu quero ajudar você. Eu curei aquela mulher, eu reescrevi a história dela, eu vou fazer isso com a sua. Eu vou fazer isso com a sua. E tem mais, Deus é misericordioso, porque se você
Se você perder o casamento por burrada tua, ainda assim Deus vai ouvir suas orações, vai ter misericórdia de você e vai consertar os seus caminhos. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, demais Ele vai fazer. É o que diz a Bíblia Sagrada. Queridos, Deus enxerga coisas que nós não estamos vendo, Deus sabe coisas que nós não conhecemos. Então, quando a vida não faz sentido, nós precisamos confiar no Senhor. Admita que você não sabe fazer melhor do que Ele. Admita que você não sabe levar a tua vida melhor do que Ele. Admita que Ele é um Deus bom e Ele é digno de toda confiança. Você pode entregar a chave da sua vida, do carro da sua vida, na mão dEle e deixar Ele dirigir. Ele faz certinho. Último texto, o mesmo. Salmo 23. Vamos falar juntos? Juntos. Eu sei que a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É a Ele. É a Ele. É para Ele. Glória a Deus. Vamos orar nesse momento? Vamos orar nesse momento? E eu quero orar especificamente, não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você se identificar, mas você, meu irmão, que está em alguma dessas situações que você se identificou nessa mensagem, eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos, me acompanhe nessa oração e diga amém naquilo que você perceber que, como se você estivesse falando assim para Deus, é isso aí que o cara está falando, são minhas palavras, essa aí. Isso significa o amém, é isso aí, assim seja, é dessa maneira que eu penso. Vamos orar. Amado Deus e Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos e oro por aqueles que nesse momento enfrentam algum tipo de aflição, por desconhecerem o futuro, estão com medo do que está por vir. Que a tua bondade e misericórdia se torne manifesta à vida desse meu irmão já nessa manhã aqui. Que sejam abertos os olhos do seu entendimento, para que ele veja melhor o Senhor e compreenda melhor o Senhor, para que ele conheça a tua bondade e prossiga em conhecer-te, que ele conheça o Deus que é compassivo, e ele conheça o Deus que é misericordioso. Que o meu irmão e a minha irmã entregue para o Senhor nessa manhã todo o seu peso, todo o seu fardo pesado, todo o seu sentimento ruim, e que leve agora consigo para casa a tua paz, a tua segurança, a alegria que vem do Senhor, a certeza de um novo começo, de uma nova história, de um novo tempo, de um novo ciclo na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado por nos ouvir. Como disse Jesus, ali diante do túmulo de Lázaro, nós dizemos ao Senhor nessa manhã: eu sei que o Senhor sempre me ouve. Obrigado, Deus, pelos teus ouvidos estarem atentos à nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ao nosso Deus.